Fala galera, Márcio aqui, aula de relações métricas no triângulo retângulo, beleza? Vamos lá. Bom, e o que é um triângulo retângulo? São triângulos que possuem um ângulo interno de 90 graus, chamado de ângulo reto. No tocante aos ângulos dos triângulos, os ângulos internos maiores que 90 graus são chamados de óbitos ângulos. Já os ângulos internos menores que 90 graus são denominados acutângulos. É uma questão de nomenclatura para a gente identificar nas questões caso apareçam esses nomes, beleza? E além disso, a soma dos ângulos internos de um triângulo será sempre 180 graus. E qual é a composição do triângulo retângulo? Bom, nós temos os catetos e a hipotenusa. O que são catetos? São os lados do triângulo que formam o ângulo reto. São classificados em cateto adjacente e cateto oposto, beleza? Essa informação aqui deixa para daqui a pouco. E a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, sendo considerado o maior lado do triângulo retângulo. Então, conforme nossa figura, né, os lados que formam o ângulo de 90 graus vai ter esse símbolo aqui, ó, um quadradinho com um ponto no meio, beleza? Então, cateto, cateto e hipotenusa. E nós temos o Teorema de Pitágoras. Segundo o Teorema de Pitágoras, a soma do quadrado dos catetos de um triângulo retângulo é igual ao quadrado da sua hipotenusa. Tem a seguinte fórmula, galera, é dessa fórmula aqui mesmo. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Muitas vezes nós vamos ver assim, ó, h ao quadrado é igual a c ao quadrado mais c ao quadrado. Bem resumido mesmo, beleza? Um exercício aqui para a gente treinar. Se um triângulo retângulo apresenta 3 centímetros e 4 centímetros como medidas dos catetos, qual a hipotenusa desse triângulo? Nós precisamos fazer o quê? Aplicar a nossa fórmula, né? Nós sabemos que h ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ele quer saber a hipotenusa, então o h ao quadrado continua aqui. E a gente substitui os catetos, a ordem não importa, beleza? Então vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado, a gente sabe que é 3 vezes 3 mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4, beleza? Fazendo bem passo a passo aqui para a gente entender bem tranquilo essa matéria, tá? 3 vezes 3 a gente sabe que dá 9, mais 4 vezes 4 dá 16. Aí eu vou subir aqui, beleza? Continuando. H ao quadrado vai ser igual a 9 mais 16, 25. E como a gente tira esse expoente? Vai para o outro lado em forma de raiz, beleza? Então, h vai ser igual a raiz de 25. Então, a nossa hipotenusa vale 5 centímetros. Questãozinha tranquila, né, galera? Vamos para a próxima. Determine a medida de um cateto que faz parte de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é 20 centímetros e o outro cateto mede 16 centímetros. Vamos desenhar para a gente entender melhor, ok? Triângulo retângulo, ângulo de 90 graus. Ele diz assim, ó, faz parte desse triângulo retângulo uma hipotenusa de 20 centímetros, então a hipotenusa é o lado que ele está oposto ao ângulo de 90 graus, tá vendo? O ângulo está aqui, o que está olhando para o ângulo diretamente. Então, é a hipotenusa, que vale 20 centímetros. Vou apagar isso aqui do meio. E o outro cateto mede 16 centímetros. A gente pode dizer qualquer um desse aqui, não faz diferença. Pelo menos para a matemática não vai fazer diferença aqui na nossa conta. Agora a gente aplica a fórmula, né? H ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. H ao quadrado, 20 ao quadrado, igual a um cateto vai estar valendo 16 ao quadrado e o outro cateto a gente quer descobrir, né? Então mantém ele c ao quadrado. 20 ao quadrado, quanto que vai dar isso aqui? 20 ao quadrado é igual a 400. Vamos lá, 400 igual a 16 ao quadrado, a gente sabe que vale 256, mais c ao quadrado. Então, c ao quadrado vai ser igual ao 400 menos 256. Com isso, c ao quadrado está valendo 144. Então, o c ele é igual a raiz de 144. Então, c está valendo quanto? 12 centímetros. Achamos o nosso cateto. Beleza? Questãozinha tranquila. Mais um exercício. Um triângulo apresenta os lados com medidas 5, 12 e 13 centímetros. Como saber se é um triângulo retângulo? Bom, nós temos a nossa fórmula, né? Que vale h ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Como a gente vai fazer esse teste? A gente vai substituir esses valores
na nossa fórmula. E se a igualdade se manter, então é um triângulo retângulo. Ah, Márcio, mas ele não está dizendo qual desses valores é o valor da hipotenusa. Galera, vai ser sempre o maior valor, beleza? Então, 13 ao quadrado tem que ser igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 13 ao quadrado a gente sabe que vale 169, igual a 5 ao quadrado que vale 25 e o 12 ao quadrado que vale 144. Então, 169 é igual a 169. Com isso, os valores do nosso lado, né, dos lados do triângulo, ele realmente é um triângulo retângulo, beleza? Então essa questãozinha está certa. Vamos continuar aqui a nossa aula. E o que são ângulos notáveis? Os chamados ângulos notáveis são aqueles que aparecem com mais frequência. Então nós temos o seno, o cosseno e a tangente e os ângulos de 30, 45 e 60. Esses aqui são os ângulos mais utilizados, ok? Então, o seno de 30 vale meio, o seno de 45 raiz de 2 sobre 2 e o seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Enquanto o cosseno ele vai do lado inverso, né? Então, se o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2, então o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Tanto o seno quanto o cosseno de 45 eles têm o mesmo valor, é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 é igual ao seno de 30, meio. E a tangente é diferente, né? É raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. É muito tranquilo de gravar isso aqui, mas como a gente pega o costume? Fazendo exercício, tá? Tem que fazer muito exercício para poder ter essa matéria no sangue mesmo, hein? Bom, e as relações trigonométricas no triângulo retângulo? As relações trigonométricas são as relações existentes entre os lados de um triângulo retângulo. As principais são o seno, o cosseno e a tangente, conforme a gente viu nessa tabela, né? Seno, cosseno e tangente. O seno, a gente pode dizer que ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Na prática, o que isso vai significar para a gente? Desenhe aqui para a gente 3 triângulos retângulos, tá? E a gente vai escolher um ângulo, certo? Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo tem que ser 180 graus. Se já tem o de 90, então 180 menos 90, certo? Vai dar 90 graus. Com isso, nós temos esse ângulo aqui, que a gente vai chamar ele de ângulo alfa, e esse ângulo aqui que a gente chama ele de ângulo beta, beleza? Vou desenhar em todos aqui, ó. Alfa e beta. E alfa e beta. O 90 ele tem que ser distribuído em alfa e beta, certo? A gente pode ter inúmeras maneiras para fazer essa divisão, mas a maioria das vezes vai estar dividido da seguinte forma. Pode ser 60 e 30, certo? 30 e 60 ou 45 e 45 graus, correto? Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é o seguinte, tá? O seno ele tem que ter a hipotenusa e o cosseno também. Então a gente vai colocar uma hipotenusa aqui valendo x, ok? Tanto no seno quanto no cosseno. O que é cateto oposto? Lembra aqui que eu falei do ângulo pode ser alfa ou beta? Vamos trabalhar com alfa, beleza? Então vou apagar o beta nos dois triângulos. A hipotenusa vale x, eu vou botar um cateto valendo y, certo? Em todos, ó, x e y. Acho que vai ficar melhor dessa forma. E o outro cateto valendo z. E vou apagar esse beta aqui também. Show? Em relação a alfa, o seno vai ser o seguinte. Seno de alfa ele vai ser igual a cateto oposto. Entre os catetos, qual é aquele que está oposto ao ângulo alfa? É o z, né? Que está olhando de frente. Então, z dividido pela hipotenusa, que vale x. Correto? E o cosseno? Então, o cosseno de alfa ele é igual a cateto adjacente. O cateto adjacente é aquele que está ao lado. Então, aquele que está ao lado de alfa é o y. Então, o cosseno de alfa é y sobre x. Enquanto a tangente, galera, é o seguinte. É o cateto oposto ao ângulo, então o que está oposto ao alfa é o z. Dividido pelo cateto adjacente. Qual está adjacente ao alfa? O y. Deu para entender, galera? Vamos ver alguns exercícios. Questão. Qual o comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros de altura quando o sol está a 30 graus acima do horizonte? E aqui a gente tem o nosso desenho, tá? O ângulo 30 graus, a altura da árvore, né, 5 metros, e ele quer saber o tamanho da sombra, né? O sol bate numa árvore e vai formar uma sombra, beleza? A gente quer saber o tamanho dessa sombra. Galera, é o seguinte, ele quer saber
o comprimento de AB, que a gente vai chamar ele de D, e ele deu a altura. Vocês estão reparando aqui que não está dando a hipotenusa para a gente? Se ele não deu a hipotenusa, é a nossa dica, né, galera? Tangente de 30 graus, que é o ângulo que ele deu aqui, né, 30 graus, é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente de 30 graus ele é igual a qual cateto oposto ao ângulo? É o 5. Então, tangente de 30 é igual a 5 dividido pelo valor de D, que é o que a gente quer descobrir. Tá, Márcio, mas quanto vale a tangente de 30? Pô, a gente já sabe, né? Tangente de 30, ela vale raiz de 3 sobre 3, igual a 5 dividido por D. Então, multiplicando o cruzado, vai ficar D raiz de 3 igual a 3 vezes 5. Então, D vale 3 vezes 5 é 15. E a raiz passa para o outro lado dividindo. E a gente não pode dividir, né? A gente tem que fazer o quê? A gente multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Então, vai ficar 15 raiz de 3 dividido por... Quando a gente tem uma multiplicação de raiz, a gente corta as raízes e repete o que está dentro, né? Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Então, a nossa resposta, né? 15 raiz de 3 sobre 3. A gente pode simplificar, vai ficar 5 raiz de 3, que é o nosso gabarito, beleza? Então, qual é o comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros quando o Sol está a 30 graus acima do horizonte? É 5 raiz de 3 metros. Um terreno possui o formato de um retângulo cuja base mede 8 centímetros. Sabendo que o ângulo formado entre a base e a diagonal é de 30 graus, qual é o valor que mais se aproxima da diagonal? E ele fala aqui, né? Use o raiz de 3 como 1,7. Ele deu que é um retângulo, né? Então vamos desenhar um retângulo e a base desse retângulo está valendo 8 centímetros. Ele fala assim, sabendo que o ângulo formado entre a base e a diagonal é de 30 graus. Então a gente vai traçar uma diagonal, beleza? A diagonal é o que corta de um ponto ao outro, né? De um vértice ao outro. E o ângulo entre a diagonal e a base vale 30 graus. Bom, a gente sabe que tem um ângulo de 90 graus aqui, né? Então fica fácil para a gente calcular o nosso cosseno de 30 graus. Pô, Márcio, por que cosseno? Galera, vamos avaliar. Nós queremos saber a hipotenusa, que eu vou chamar de D de diagonal, certo? E a gente tem um lado do nosso triângulo retângulo. E esse lado, ele é um cateto adjacente ao 30 graus. O cateto oposto seria esse aqui, mas a gente não está trabalhando com ele, beleza? Então, cosseno de 30 graus vai ser... Qual é o cateto adjacente? É o 8. E qual é a hipotenusa? É o que a gente quer descobrir. Quanto vale cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2, igual a 8 sobre D, multiplica cruzado. Então, D raiz de 3 é igual a 16. O D está valendo 16 dividido por raiz de 3. Vamos racionalizar, né? Multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Vai ficar 16 raiz de 3 sobre 3. E ele deu, né, que raiz de 3 está valendo aqui, ó, 1,7. Então, vamos lá. 16 vezes 1,7 dividido por 3. Você pode ver aí que esse valor vai dar aproximadamente 9. Então, qual o valor que mais se aproxima da diagonal? 9 centímetros. Continuando falando sobre as relações trigonométricas do triângulo retângulo, nós também temos essas três aqui, que no ensino médio, dependendo da escola, né, elas são cobradas ou não. É pedido em vestibular também, mas bem pouco, mas é importante a gente saber, ok? Então a gente tem aqui a secante, ela é o inverso do cosseno, né? É 1 sobre cosseno. A cossecante é 1 sobre o seno, é o inverso do seno. E a cotangente é o cosseno sobre o seno. Bom, fim da nossa aula de relações métricas no triângulo retângulo. Obrigado por assistir e sigam nossas redes sociais. Tá aparecendo um botãozinho aqui para você se inscrever no canal, beleza? Tamo junto e até a próxima!